Olha, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a extensão do auxílio emergencial por mais 4 meses e com o valor reduzido, R$ 300. E para falar mais sobre o programa, tem gentilmente o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni. Mais uma vez, bem-vindo, ministro. Obrigado pela atenção. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os que estão sintonizados na Jovem Pan, né? Obrigado por esse espaço de prestação de serviço aí à sociedade paulista e brasileira. Ministro, claro que nós acompanhamos ontem o lançamento, o anúncio da prorrogação do auxílio e uma dúvida que ficou, muita gente questionando por que esse novo auxílio não pode ser dado para pessoas que até agora não receberam o auxílio emergencial de R$ 600, só para as pessoas que já estão no programa. É possível fazer essa ampliação? O Congresso pode discutir isso, o ministro? Bom, primeiro dizer que ao longo dos 90 dias em que o aplicativo ficou no ar, segundo determinava a Lei 13.982, que foi aprovada e sancionada pelo presidente no dia 2 de abril, nós processamos 148 milhões de CPFs, ou seja, bem mais da metade da população brasileira se habilitou a receber o auxílio emergencial. Como a lei tem limites, porque o auxílio foi focalizado nos mais vulneráveis, entre o Bolsa Família, talvez para as pessoas entenderem bem essa focalização, esse objetivo, entre os Bolsa Família, entre as famílias que estão no programa Bolsa Família, que são as ultravulneráveis, tem renda mensal média inferior a R$ 80. Então, vamos lá, são famílias que as pessoas ganham R$ 80 ou menos do que isso. Então, realmente são as ultra vulneráveis. Aí foi feita uma expansão para se atingir os invisíveis, os informais, são aquelas pessoas que não têm contrato de trabalho, aquelas pessoas que não têm um trabalho regular, elas vivem do movimento das cidades. Por isso que o presidente Bolsonaro, desde março, ele, inclusive, foi muito agredido por isso, injustamente. Ele dizia para os prefeitos, tem que equilibrar economia, proteção à saúde com a economia. A proteção à saúde, o combate à pandemia com o emprego das pessoas, com a ocupação das pessoas. Então, nós temos muito mais gente trabalhando no Brasil na área informal do que na área formal. Isso é uma realidade da história brasileira e que nós, desde o início do governo, vemos tentando mudar. Recebemos um governo com 13 milhões de desempregados, né, formalmente. Então, esta é uma luta que o Brasil faz. Então, nesse momento, a lei, quando ela foi montada lá no Congresso Nacional, ela foi pensada para proteger realmente os mais vulneráveis. E nós não chegamos a poucas pessoas, nós estamos protegendo 67 milhões de pessoas. Isso é uma Argentina e meia, como eu repito várias vezes nas entrevistas, já falei aqui na Jovem Pan. Uma rede que só no auxílio emergencial, porque também tem o bem, né, que a gente tem que lembrar, que protegeu 12 milhões de empregos que têm que ser somados. Então, a proteção feita pelo presidente Bolsonaro foi no auxílio emergencial 67 milhões, mais 12 milhões de empregos com carteira assinada do benefício emergencial, que nasceu um mês depois do auxílio, já nasceu no mês de maio. Então, nós estamos falando aqui, em números redondos, de 79 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas que recebem algum benefício do governo para fazer a transição entre aquele momento que nós tivemos cidades completamente paradas, sem nenhum movimento, e hoje está se aproximando a eleição. O que os prefeitos estão dizendo? Não, temos que retomar as nossas atividades, temos que retomar a vida das nossas cidades. Mas nós descobrimos no auxílio emergencial 26 milhões de brasileiros que são os invisíveis, os informais, com os quais o presidente Bolsonaro sempre se preocupou. Quando ele foi na Ceilândia, na Taguatinga, para ver como é que essas pessoas trabalhavam, viviam, como é que elas estavam sobrevivendo, ele apanhou. Mas ele não tem problema com isso, e nós não temos problema com isso. O que nós queríamos, e eu tenho certeza que nós conseguimos, tanto com o auxílio emergencial, com o BEM e com o PRONAMP, é estender uma rede de proteção à economia do Brasil, porque a gente tem convicção de que fome, miséria e desemprego matam mais na América Latina do que qualquer doença. E eu desafio que alguém me prove o contrário nas últimas 2 décadas. Lá da fronteira do Rio Grande, no México e Estados Unidos, até o Ushuaia. Me prova
que a fome, a miséria e o desemprego não matam menos do que alguma doença na América Latina durante os últimos 20 anos. Esse é o ponto. Nós sempre falamos em equilíbrio das coisas, em os prefeitos, principalmente, poder ter uma visão equilibrada. Tivemos quase 4 mil municípios que ficaram fechados por mais de 60 dias no Brasil, só tem um caso de Covid. Isso é fato. Por quê? Para quê? Essa é a pergunta. Mas como nós não tínhamos, porque foi retirado do governo federal a possibilidade de fazer a gestão do processo de enfrentamento à pandemia, e foi entregue, e nós não estamos discutindo, nós simplesmente acatamos a decisão do Supremo Tribunal Federal a governadores e prefeitos, nós fizemos a nossa parte. O governo Bolsonaro fez a sua parte de proteger os mais fracos da nossa sociedade. E os resultados estão aí. Aumento dos últimos 6 anos. A poupança brasileira cresceu de 15 pontos percentuais médios para 15,6. A emissão de notas fiscais na área de serviços e varejo é crescente. As exportações brasileiras estão em ascensão, em crescimento. Batemos já vários recordes na área do agronegócio durante a pandemia. E nenhum canal logístico brasileiro parou. Ou seja, o Brasil foi bem conduzido e nós vamos sair mais fortes e com melhor resposta econômica na área do emprego desse desafio terrível que foi o coronavírus para todo mundo. E o Brasil não fugiu à regra, mas o Brasil é o país latino-americano que tem o maior volume de cura percentual, é o país que melhor está enfrentando economicamente esse momento e podem ter certeza, vamos ter um bom Natal aí para o comércio, para o varejo, com o retorno do emprego e o crescimento do Brasil. Ministro, agora as perguntas dos comentaristas, começando por Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Ministro, bom dia, um prazer falar com o senhor. Ministro, nós já conversamos aqui em Brasília e o senhor falava do lançamento do Renda Brasil, lá atrás. Eu quero saber, ministro, o que é que está travando o lançamento do Renda Brasil? Eu entendi que a prorrogação do emergencial seria também um adiamento do lançamento. Eu quero saber se há prazo para lançamento do Renda Brasil, se haverá mesmo extinção de outros programas sociais na unificação do Renda Brasil e quando, evidentemente, o programa será lançado. Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta, também é um prazer te rever, um dos mais competentes jornalistas que a gente tem aqui em Brasília, Zé Maria, meu respeito e minha admiração à tua história e ao teu trabalho. Dizer que nós tomamos uma decisão que foi de não misturar os sinais. Era muito importante, nesse momento de recuperação do Brasil, que para estas pessoas, e particularmente os invisíveis e as famílias do Bolsa, houvesse uma condição ainda de apoio do governo daqui até o final do ano, para dar tempo para que a economia... Porque a economia das cidades, como os informais nos falam, quando a gente conversa com eles, eu preciso do movimento. O que é movimento? As pessoas transitando, ter a atividade econômica formal e regular, da qual, dessa atividade, dessa agitação das cidades, é que vivem, aqueles que vendem cafezinho, que fazem bolo, pão, sanduíche, ou fazem quentinhas, quer dizer, tem uma gama imensa de atividades que essas 26 milhões de famílias se sustentam no Brasil. Então, nós trabalhávamos, e tu acompanha isso desde novembro do ano passado, a revisão do Bolsa Família. Lá nas primeiras reuniões, eu ainda estava na Casa Civil, era ministro aqui onde eu estou, o Osmar Terra. Nós trabalhávamos com a revisão do Bolsa e lá surge o nome Renda Brasil. Mas aí nós evoluímos ao longo dos estudos e hoje o Renda Brasil será a política social do governo. O Bolsa Família vai ser o Renda Cidadã, vai ser uma parcela do Renda Brasil. E nós tomamos a decisão de apresentá-lo mais para o final do ano, exatamente para concluir essa parte de auxílio, proteção, rede de proteção para as pessoas e entrar o ano que vem com um programa novo, mais vigoroso, que vai trazer o mérito, que vai fazer a promoção das pessoas, que não vai segurar as pessoas no programa para estabelecer dependência. Toda a estrutura do Sistema Único de Assistência Social vai trabalhar para fazer a emancipação dessas famílias, para que elas saiam do ticket médio lá de R$190, que é a realidade de hoje, e é o médio, Zé Maria. Por que era tão importante ter os R$300? Porque as pessoas estão ganhando 600 hoje. Se a gente não tivesse esse residual, vamos dizer assim, esse auxílio até
o final do ano, elas têm família que iria receber no dia 16 de setembro agora R$50, R$60, R$80. Por isso que a gente diz que o Bolsa Família se desfocalizou. Ele já não atende à demanda das pessoas, então nós precisamos melhorá-lo. Então nós vamos fazer o auxílio emergencial até o final do ano e no final do ano entra o Renda Brasil para começar de pé direito e com um programa completamente novo, o ano de 2021. Esse é o nosso entendimento nesse momento. Ministro, nosso tempo está praticamente esgotado, mas ainda há tempo espaço para a pergunta do nosso Leandro Narlock. Diga, Leandro. Oi, ministro, bom dia. Ministro, a gente teve semanas atrás aí uma pesquisa mostrando a alta da popularidade do presidente Bolsonaro e boa parte da imprensa interpretou essa alta pelo auxílio emergencial, né? Explicou essa alta pelo auxílio emergencial. Isso me lembra um pouco as críticas que o próprio presidente Bolsonaro fazia quando era deputado. Ele disse diversas vezes que o apoio que o presidente Lula tinha no Nordeste se devia ao Bolsa Família, que era uma compra de apoio, uma compra de votos. Como é que o senhor vê essa influência eleitoral do auxílio emergencial? Bom, Leandro, primeiro dizer que eu também fazia e continuo fazendo as mesmas críticas. Eu sou coerente, eu não fujo daquilo que eu defendi no passado e mantenho a minha coerência hoje, né? Quando nós trabalhamos para mudar o Bolsa, é porque o Bolsa ele foi constituído e ao longo do tempo ele perdeu a sua focalização porque ele virou um instrumento político eleitoral. Ele segura artificialmente as pessoas do programa, cria uma dependência artificial para tentar colher o voto. E é importante lembrar que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição de 2018, e eu que acompanho o presidente Bolsonaro desde maio de 2017, especificamente no programa e no projeto presidencial, eu me lembro bem, ele ganhou a eleição contra os resultados eleitorais que o Bolsa Família gerou para o PT no Nordeste. Mas o que acontece? Quando a gente fez o programa de governo, que era o Caminho para a Prosperidade, tinha lá 3 grandes eixos. O constitucional, né, que nós provamos no ano passado, com reforma da Previdência, liberdade econômica. O eficiente, que foi todo o ganho de eficiência que fizemos no ano passado e que permitiu, nesse ano, poder fazer o que nós fizemos em termos de proteção à sociedade brasileira, quer na saúde, quer na economia. E faltava o fraterno, que era o 3º grande eixo. E bom, quis o destino, né, que o presidente Bolsonaro pudesse construir, em parceria com o parlamento, essa grande rede de proteção e mostrar a sua solidariedade, a sua fraternidade para as pessoas. Mas nós nunca misturamos o auxílio aos que mais precisam com o dividendo eleitoral. O que nós queremos, na verdade, é fazer com que o futuro Renda Brasil, e vocês vão entender isso quando a gente mostrar a nossa plataforma, como ele é pensado, que sejam políticas públicas que vão promover um verdadeiro ecossistema de oportunidades e vai trabalhar com a história de vida das famílias, desde a criança que está lá no ventre da mãe até que essa criança saia da 9ª série do 1º grau, preparada para enfrentar o mundo. Então, é uma visão completamente diferente. Nós queremos promover pessoas, porque pessoas com independência fazem escolhas em direção à liberdade, que é o que nós simbolizamos. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bom dia de trabalho. Até a próxima. Obrigado, um abraço, tchau.